Olá, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui animadíssima com o meu retorno aqui para o YouTube, aqui para esse canal, né? Porque tem um outro canal que eu sigo postando de vez em quando algum conteúdo. No outro canal, eu acho que tá aqui na comunidade, já falei sobre esse outro canal, mas estou animada não só com o meu retorno aqui para o YouTube, mas também pelo meu recomeço. Se você pôde perceber, eu troquei o nome do canal. Se você me segue lá no Instagram, você já sabe que eu troquei o nome desse canal aqui. Antes ele se chamava Vida Simples, Vida Leve e agora o nome dele é Simples Recomeço. Isso tudo tem a ver com essa nova fase que eu tô passando, com os novos conteúdos que eu tô criando também. Eu amo criar conteúdo, eu tenho sido bem consistente lá no Instagram, bem constante também. Eu sigo falando sobre as mesmas coisas há bastante tempo, trazendo bastante conteúdo gratuito, ajudando muitas mulheres que também precisam dar esse passo em direção ao seu recomeço. Mas hoje esse vídeo aqui para marcar assim o meu retorno para esse canal, porque eu já tenho vários vídeos gravados, já estão salvos aqui no canal. Eles só estão programados para irem ao ar em datas estratégicas, porque faz parte de um projeto que eu tô dando início. Então, projeto, na verdade, que eu tô dando início, não. Esse projeto já é, ó, bem antigo comigo, só que eu tive que dar uma reformulada nele, mudar um pouquinho, assim, a forma de falar e algumas questões, mas eu vou dar seguimento num projeto que já nasceu há uns 3 anos atrás, eu acho, um pouco mais, quando eu ainda estava lá no outro, onde morava em outro lugar, estava em uma outra situação. Então, eu tinha começado esse projeto e agora ele mudou, assim, de cara, tem mais a ver com o que está acontecendo agora, com a forma que eu estou sendo direcionada por Deus para falar sobre alguns assuntos e ajudar, então, outras mulheres. Então, seja muito bem-vindo de volta a esse canal. Muito obrigada por continuar aqui comigo. Se você ainda não é inscrito e esse é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui desse canal, já se inscreve aqui, já deixa um comentário, já deixa o seu curtir aqui para mim, que é bem importante, certo? É bem importante não só para mim, mas para as outras pessoas, para que esse conteúdo chegue para outras pessoas que precisam ouvir sobre esse assunto que é recomeço, certo? Então, o nome Simples Recomeço, ele, né, é para manter aquela ideia de simples. Eu continuo tendo uma vida simples e agora ainda mais leve, né? Porque quando eu criei o canal, a ideia era de mostrar a vida simples e leve que eu gostaria de viver, né? Mas que não era tão leve assim. E apesar de ter sido uma vida um tanto o oposto de leve e pesada, vamos dizer assim, uma vida mais tensa, eu acabava sempre procurando trazer leveza para o meu dia a dia. Peraí que eu vou abrir para o gato sair. Sair, Pipi. Vai. Então, por mais que minha vida estivesse difícil, eu sempre procurava colocar leveza, né, fazer enxergar com outros olhos. Embora às vezes a gente não consegue disfarçar, né? Lá no outro canal e nesse aqui também, muita gente percebia quando as coisas estavam difíceis, o meu semblante mudava, a minha forma de falar mudava, enfim, e quem não, né? Todas as pessoas são dessa forma. Quando tem algo assim que está nos atrapalhando, que está nos incomodando, a gente realmente muda, fica mais difícil, não fica tão mais leve. Enfim, voltando ao nome do canal, então agora é Simples Recomeço. Eu continuo prezando por uma vida mais simples, por coisas mais simples, por resolver as coisas de forma mais simples. E foi isso que eu fiz. Eu criei uma estratégia para que eu pudesse recomeçar a minha vida na situação que eu estava e comecei a aplicar e colocar em prática essa minha estratégia ainda enquanto eu estava no outro relacionamento. Então eu vou falando nos outros vídeos, já tem, como eu falei, já tem alguns vídeos gravados sobre isso, então fica aqui no canal que eu vou tirar várias dúvidas que eu sei que vocês têm, e também eu tenho esse intuito de ajudar mulheres a esclarecer assim sobre várias coisas, várias dúvidas. Mas hoje eu quero responder algumas perguntas que vocês deixaram para mim lá no Instagram, lá na caixinha de perguntas. Porque lá no Instagram é mais rapidinho, assim, os stories são mais curtos. Então lá eu crio bastante conteúdo mais dinâmico, uma coisa mais simples, mais prática. Algum conteúdo eu tô replicando aqui também, mas esses vídeos mais longos, eles são úteis, eles são necessários, porque eu não encontro muito conteúdo no YouTube nesse assunto que eu quero abordar, que eu já estou abordando aqui no canal. Mas vamos às perguntas então. Uma das perguntas que eu recebi foi a seguinte: ser produtora de conteúdo te deu medo de terminar o casamento? No caso, pela exposição?
E a resposta é sim. Eu não vou dizer que seria assim medo. Eu fiquei com bastante preocupação em relação ao julgamento das pessoas. E esse foi um grande erro que eu cometi e esse fato acabou me prendendo bastante tempo na situação que eu estava, porque esse era um dos argumentos que era falado para mim. Nossa, mas agora a gente está criando toda uma estrutura, toda uma comunidade, a gente está criando conteúdo. O que tu vai falar para os nossos seguidores? Ah, o que que vai falar para as pessoas? Então, assim, isso foi muito, muito difícil. Realmente, eu fiquei bem preocupada com o julgamento das pessoas e eu me sentia muito culpada também, tá? Por quê? Eu fazia parecer, pelo menos eu tentava, muitas pessoas percebiam quando eu não estava bem, mas eu sempre fazia parecer que as coisas estavam bem. Ou na minha intenção de sempre na expectativa de que as coisas iam melhorar, eu ia entrando no jogo. Eu ia jogando um jogo ali na criação de conteúdo ali do outro canal. E por muitas vezes eu realmente acreditava que as coisas iam melhorar e eu acreditava que as coisas iam mudar. Porque algumas coisas aconteciam que fazia, que parecia que dava a entender que ia melhorar, que ia mudar, que as coisas iam andar, né, da forma que deveriam ser. Mas não, isso não aconteceu. E um exemplo que eu vou dar para vocês, bem ali no finalzinho, vou dizer no finalzinho assim do meu período morando lá no sítio, a gente terminou, entre aspas, a casa não ficou pronta, né? E o que acontecia ali, que ao invés das coisas ficarem mais leves, agora nós temos uma casa, não está 100% pronta ainda, talvez você lembre, né? Se você não está entendendo também do que eu estou falando, não vai ter os vídeos para você ver, mas você vai entender o contexto, tá? A casa não estava 100% pronta, mas eu estava imensamente grata a Deus por ter saído daquele barraco que a gente morava, né? Para quem não sabe, para quem não conhece a história, a gente estava morando em um barraco coberto de lona. Por 2 anos eu morei naquele lugar, sempre esperando que as coisas mudassem, que as coisas melhorassem, enquanto o dinheiro era investido em outras coisas que eu não concordava, que eu entendia que nós tínhamos uma prioridade que seria de ter um teto normal para a gente morar, um teto seguro, e os investimentos eram feitos em coisas que não eram tão necessárias. Eu acho que eu já respondi a pergunta, né? Que sim, então eu tive bastante medo, só que teve um momento que eu precisei encarar esse medo e essa preocupação do julgamento das pessoas, e eu tive que encarar, eu tive que sair, tive que recomeçar. Tanto que eu demorei um tempão, eu demorei acho que uns 2 meses para voltar lá no canal e dar as caras e dizer que eu tinha saído de lá. E eu só fiz isso, eu só gravei aquele vídeo, eu expliquei lá no vídeo. Eu posso deixar o link aqui, que esse vídeo ainda tá lá no canal. E isso foi porque a minha saída de lá coincidiu com a época das enchentes no Rio Grande do Sul. E o meu sumiço do canal também. O nosso canal, ele parou de produzir conteúdo assim, do nada. Por quê? Porque eu saí de lá. E coincidiu com a época das enchentes. Então, muitos de vocês, muitos seguidores lá do outro canal, acabaram perguntando: o que aconteceu com vocês? Vocês perderam tudo? Vocês estão precisando de ajuda? As pessoas queriam nos ajudar. Eu tive que ir lá e gravar aquele vídeo para dizer que nós estávamos bem, que não tinha acontecido nada com o sítio, que nós não tínhamos sido atingidos, mas que eu tinha saído de lá, que eu tinha recomeçado. E falei assim muito sutilmente sobre as coisas que estavam acontecendo. Certo? Então vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta foi a seguinte: em algum momento achou que não deveria ter se separado? Então, gente, a vida inteira eu parto daquela frase: ninguém casa para se separar. Quem casa, casa para ficar naquele relacionamento e para viver para sempre com aquela pessoa, para se dedicar. Então, eu lutei até o fim. Até o fim eu lutei. Então, como eu disse lá no outro vídeo do outro canal, perdoei várias coisas, fui perdoada também de várias coisas. Então, realmente houve, da minha parte, um empenho muito grande em se doar, em abrir mão de muitas coisas que não foram do jeito que eu gostaria, porque eu não queria me separar. Eu queria manter aquele relacionamento até o fim. E por muito tempo eu acreditei que Deus ia mudar, que Deus ia restaurar a pessoa, que a pessoa ia mudar, que as coisas fossem melhorar. Só que isso não aconteceu. Aí isso era o que eu estava falando ali na outra pergunta.
Porque quando a gente foi para casa, a gente mudou para casa semi-pronta, teoricamente as coisas deveriam melhorar, o ambiente deveria ficar de mais paz. Só que as coisas pioraram, as coisas ficaram assim ainda mais tensas, era ainda tudo muita pressão, era assim, era um ambiente bastante tóxico mesmo. Então, isso pesou bastante. Nossa, agora então que era para as coisas estar melhor, que era para eu estar mais tranquila, que eu vivia sempre descontente de forma injusta. É como se eu reclamasse da bagunça, do lixo, das coisas que não eram feitas, era como se eu estivesse sendo muito injusta, tá? E hoje eu enxergo que não, eu fui muito paciente mesmo com muitas coisas e eu fiz muita coisa mesmo, eu fiz tudo o que eu podia fazer. Então, se eu, em algum momento eu achei que eu não devia me separar, quando eu me dei conta que realmente as coisas não iam mudar e que eu decidi que eu precisava sair, dali para frente eu não me arrependi mais. Eu não achei mais que eu não devia ter saído. E na época, eu lembro que, então foi das coisas que me manteve mais tempo ali. A preocupação com o julgamento dos seguidores, né, das pessoas que nos acompanham. Era como se eu devesse uma explicação, era como se eu devesse manter naquela situação, porque a gente criava conteúdo nesse sentido, sabe? Só que quando eu me dei conta, então eu não consegui mais ficar, eu precisei me organizar para sair e de lá para cá, então eu nunca me arrependi. Eu acho que foi uma decisão que foi muito dura, muito difícil de tomar, mas foi o melhor para mim, foi o melhor, né, para os filhos que vieram comigo, para a gente ter um ambiente mais tranquilo, mais agradável, a gente se sente mais seguro também em relação a várias coisas. E eu tinha um pensamento assim, às vezes, que me fez ficar muito tempo também na relação, foi o seguinte: nossa, se já é tão difícil assim lidar com uma pessoa jogando no mesmo time, porque quando a gente tá casado, quando a gente tem uma família, a gente tá jogando no mesmo time, pelo menos era esse meu pensamento, né? A gente deve pensar que a gente tá jogando no mesmo time, então tudo que a gente planeja para aquela família, para aquele casamento, tem que ser em conjunto, tem que ter o acordo do casal, dos dois, para que as coisas realmente andem. Então eu tinha esse pensamento, nossa, mas já é tão difícil de lidar jogando no mesmo time, imagina estando separados, vai ser muito difícil de lidar. Então aquilo ali me fazia ficar também. Eu pensei, não, nossa, eu não quero passar por isso, eu não quero passar por um divórcio, eu não quero passar pela partilha de bens, eu sei que eu vou ter dificuldade. Nossa, eu fiquei muito tempo ainda evitando um estresse maior. E quem vive num relacionamento difícil, 90% das pessoas falam a mesma coisa. Nossa, eu tô sempre tentando evitar que a pessoa se estresse, eu tô sempre tentando evitar que a pessoa se incomode, eu tô sempre tentando evitar que uma discussão comece, porque às vezes qualquer mínima coisa começa uma discussão. Então eu fiquei muito tempo, né, e isso me fez não querer me separar também para evitar um problema maior. E novidade nenhuma que sim, se era difícil antes de lidar com a pessoa, continua sendo bastante difícil, né? Processualmente falando, porque existe um processo, né, de divórcio, existe um litígio, um processo litigioso, então é bem desgastante de qualquer forma, mas eu já sabia, eu já estava preparada, então respondendo a pergunta, eu não, depois que eu saí, eu não pensei que eu não devia ter me separado. Eu só penso que eu devia ter tomado essa decisão há muito mais tempo, que talvez a minha vida já estaria bem mais adiantada. A outra pergunta é assim: qual momento que tu virou a chave e viu que não dava mais? Gente, é bem delicada essa situação aqui, bem polêmica, mas eu tô disposta a abrir várias situações aqui, várias situações mesmo, e eu não vou me calar mais sobre várias coisas que não é nem também só por mim, porque eu já virei a página, eu já avancei. Mas eu sei que tem muitas mulheres que estão sofrendo vários tipos de situação e estão caladinhas e estão sofrendo e não sabem que tem direito a pedir ajuda, que tem direito a várias coisas. Dentro desse projeto que eu falei aqui no início do vídeo, que eu estou reformulando, eu criei um ambiente. Lembra que eu falei o ano passado nos outros vídeos aqui do canal que eu estava criando um ambiente seguro, um grupo, algo fechado, para as mulheres poder conversar sobre alguns assuntos, porque eu já estava me organizando para isso, porque eu sei que tem alguns conteúdos que a gente não pode trazer aqui no YouTube. Eu também tem coisas que eu não vou estar expondo aqui publicamente. Então tem várias coisas que eu falo lá nessas aulas desse curso que eu estou lançando. Então, ele fala sobre como recomeçar, como a mulher recomeçar, quais são os passos que ela precisa dar para se organizar, para recomeçar a sua vida.
seja juridicamente, né? Então eu falo muito sobre a questão de quais são os direitos que essa mulher tem. Eu estou estudando direito, eu já estudava direito, vocês sabem, né, de me acompanhar dos outros vídeos, eu tinha ficado com a faculdade trancada, ó, um tempão, e agora eu voltei, assim, já tô na reta final para me formar, falta pouco. Então, eu tenho falado muito sobre os direitos que a mulher tem juridicamente, o que, que a lei diz sobre várias coisas. Eu trago bastante conteúdo lá no Instagram também sobre isso. Eu tenho falado também, falo nesse curso, né, para essas mulheres que precisam de ajuda sobre as emoções, que a gente precisa estar bem com a gente mesma, a gente precisa se conhecer, a gente precisa conhecer o comportamento do outro para a gente saber lidar com essas situações da forma mais tranquila e mais prudente, porque a gente precisa ser muito prudente quando a gente está lidando com algumas situações. Então eu alinho também a nossa fé, né? Continuo sendo cristã, continuo frequentando a igreja, continuo crendo que Deus, né, é tudo, é a nossa base. Então, e também a parte das finanças. Então, são 4 pontos que eu abordo, 4 pontos assim que foram muito importantes, que eu alinhasse, que eu me organizasse em relação àquilo ali, para eu começar, para eu conseguir recomeçar. Então, é a fé, as emoções, os direitos e as finanças. Esses 4 pontos eu abordo nesse curso. É um curso assim bem rápido, bem prático. Então, a mulher que ela entra nesse curso, ela já começa assim de forma prática a entender várias coisas, ela já começa a pôr o seu plano em prática, também a identificar se vive num relacionamento abusivo, se é viável se organizar para sair. Às vezes nem é o caso de um relacionamento abusivo, né? De observar, talvez, da própria mulher, talvez ela precisa mudar, ela precisa enxergar as coisas com uma outra visão, mas o meu apoio sempre vai ser para a mulher que ela é vítima. Mas voltando então à pergunta, o ponto que chave, que foi uma situação muito, muito difícil. Naquele dia, isso deve estar fazendo o quê? Já fez mais de 2 anos, faz mais de 2 anos isso. Naquele dia, eu tomei a decisão. Eu preciso pensar em alguma coisa para sair daqui, porque não, esse ambiente não é seguro para mim, não é seguro para os meus filhos, né, para minha filha. Só que foi muito difícil, assim, porque eu ainda acreditava que Deus poderia mudar. Eu ainda acreditava que Deus podia mudar aquela situação, que Deus podia mudar aquela pessoa. Então, foi bem, bem, bem difícil, assim, aquele momento dali pra frente. Então, eu vivia, assim, altos e baixos, sabe? Altos e baixos, altos e baixos. E as coisas melhoravam, as coisas pioravam, coisas melhoravam, as coisas pioravam. Só que uma coisa eu vou dizer pra vocês, qual é a mulher que vive tranquila e segura com uma situação dessa? Não tem como, entendeu? Então, esse foi um momento de virada de chave. Vamos pra próxima pergunta. Teu ex te batia? Olha só essas perguntas também que vocês querem me encrencar aqui, né? Vamos lá. Vou partir do exemplo que eu tenho dado para vocês. Eu tenho falado bastante lá no curso sobre isso. A palavra agressão não é só física. Existem vários tipos de agressão. E, assim, te batia é uma palavra assim, porque daí a mulher que é vítima, ela acaba achando assim, porque eu nunca levei um soco, nunca fiquei com o olho roxo, nunca apareceu nenhum hematoma e tal. Mas um alerta para as mulheres: não é agressão, não é só aquela que deixa marca. Então existem vários tipos de agressão: psicológica, moral, patrimonial, já falei para vocês, sexual, mesmo estando casada, e a física. Então são 5 tipos de agressão que a mulher sofre. E a física, né? Essa frase que essa pessoa mandou, ele te batia. Então, assim, é só a parte que aparece, é só a parte visível. E muitas mulheres estão nessa. Ele é muito, né? Ele é agressivo, ele quebra as coisas, ele dá um chute nas coisas, ele já deu um chute no carro, ele já fez não sei o quê, mas ele nunca me bateu. Mas ele, né, já tá te agredindo de outras formas. Então, fique ligada nesse ponto também. Mais uma pergunta. Gente, essa pergunta aqui, a pessoa que mandou essa pergunta, eu achei tão interessante. Eu até pensei, vou deixar de fora essa pergunta, mas não, porque eu ando assim que. Ai, gente, assim, eu nem tenho nada pra esconder, tá? Ai, Ademara, mas tu sempre foi perfeita no relacionamento e tu nunca errou? Sim, gente, cara, eu errei bastante, tá? Eu errei no relacionamento e, e dos meus erros eu sempre demonstrei arrependimento e sempre apresentei mudança.
tá? Então esse é o ponto. Se o casal, ele quer passar por cima das dificuldades que o casal enfrenta, quando um comete um erro e o outro oferece o perdão e estão dispostos à mudança, eu acho super válido. Agora, o que acontece é, se a pessoa comete os erros, né, é perdoada e não apresenta mudança e continua cometendo os mesmos erros, esse que é o problema, tá? Esse que é o problema. Então, eu tô aqui para dizer que eu não fui perfeita no relacionamento, como nenhuma mulher é e nenhum homem é, só que eu sempre busquei. Ai, gente, eu falei demais já no vídeo. Acabou a memória do telefone, o vídeo foi pausado, eu tive que apagar algumas coisas e agora eu voltei. Então, quero ver se eu consigo finalizar esse vídeo. Mas eu tava falando daí que a pessoa que fez essa outra pergunta, ela nem me segue no Instagram. Não sei como é que ela entrou lá nos meus stories, como é que ela ficou sabendo que eu tava com uma caixinha de perguntas. Ela fez a seguinte pergunta: aquele canal de obra não existe mais? Não é o assunto desse canal aqui, um outro canal da outra pessoa. Mas eu fui pesquisar no YouTube e aquele canal ainda existe, é só pesquisar que o canal tá lá. Então, se tem interesse em verificar, né, como é que tá aquele canal, é só pesquisar o nome do canal, que ele tá disponível aqui no YouTube ainda assim. E a última pergunta, então, foi a seguinte: ainda fala com as outras pessoas da família? Eu imagino que seja as pessoas da família, né, da família da Rebeca e do pai dela. E sim, eu né, não saí de mal com ninguém, me despedi das pessoas quando eu saí de lá, quando eu vim embora, e na medida do possível e conforme necessário. Como eu não voltei mais lá, né, então, assim, não tive contato, assim, não tenho um contato, assim, muito íntimo com as pessoas, mas converso com todo mundo, não saí de mal com ninguém, não saí brigada com ninguém, não saí intrigada com ninguém, né, o meu problema era com a pessoa em si, infelizmente, né. Gente, esse vídeo ficou enorme, ficou gigantesco, era pra ser bem simples, só que eu acho que eu tava com essa necessidade de falar também, então acho que eu acabei falando demais, depois eu vou ver na hora da edição se eu vou cortar algumas partes e tal. Foi um vídeo assim, não foi tão legal, eu imaginei que ia ser mais legal esse meu retorno aqui, mas tudo bem, fiquem por aqui, tem vários vídeos gravados que vão sair na sequência aqui nesse canal. Mas era isso para hoje, espero que eu tenha tirado algumas dúvidas de vocês. Coloquem aqui nos comentários se vocês querem saber mais alguma coisa. E dentro do possível eu vou contando para você, se você que é mulher, se você tem interesse de descobrir mais sobre se o seu relacionamento, né, se você precisa recomeçar na sua vida. De repente nem é questão de relacionamento, talvez você quer fazer uma transição de carreira, talvez você mora com os pais, quer sair da casa dos pais, você, enfim, qualquer recomeço que você está prestes a fazer, se você quer saber como foi que eu me organizei para recomeçar e para sair dessa virada, assim, eu não digo tão rápido, né? Porque eu sei o processo que foi, a dificuldade que foi, mas eu sei que eu tô indo muito bem. Eu sei o caminho que eu trilhei, eu sei a estratégia que eu bolei para conseguir sair com segurança e me guiar assim por esses 4 pontos que eu falei para vocês. Então, se você é mulher e você tem essa necessidade, pode acessar um dos links que vai estar aqui na descrição. Certo, gente? Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.